Assunto sério agora, tá bom? Então fique atento aí, porque cerca de 8,5% da população com mais de 60 anos ou mais, né, com mais de 60, enfim, convivem com demência. Pois é. Até 2050, a projeção é que mais de 5,6 milhões de pessoas sejam diagnosticadas no Brasil. O mês de fevereiro ganhou um papel importante na conscientização com a criação da campanha Fevereiro Roxo. O objetivo é de alertar sobre o diagnóstico precoce e o tratamento adequado do Alzheimer, lúpus e fibromialgia. Recebemos hoje o neurocirurgião Dr. Messias Eduardo, que tira todas as nossas dúvidas sobre o Alzheimer. Tudo bem, doutor? Bem-vindo novamente ao Santa Receita, viu? Boa tarde, Léo. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Que satisfação estar com vocês aqui. Viu? Fique à vontade aí. Com a Carol. A Carolzinha já tá na área aí, ó. Léo, e você iniciou já esse nosso bate-papo, eu já vou devolver a pergunta, tá tomando café? Porque um bom café faz bastante diferença na cognição, né? Por favor, doutor, não me fala que café faz mal. Tocou na ferida Não ali. faz isso. Olha, eu tomo muito café, doutor. Não, pelo contrário, o café ele tem substâncias que ativam bastante a cognição e é uma bebida saudável e até indicada. Aí, Madruga, moderação, fizemos bem, né, Madruga? doutor? Com moderação, Isso. obviamente. Bom, graças a Deus, graças a Deus. E doutor, pra gente então começar entendendo aqui o assunto de hoje, né? O que é a demência? Demência, né? Quando a gente fala em demência, a gente sempre associa com a perda de memória. E perda de memória é um dos sintomas da demência, mas não o único, né? Demência, por definição, é quando a gente tem um declínio, tá, das funções, das atividades do cérebro, de maneira geral. Então tem alteração da linguagem, tem alteração de memória, a pessoa começa a ter dificuldade para aprender, a ter novas aquisições de aprendizado, né, de qualquer habilidade, e começa, inclusive, a perder, né, as habilidades que já foram adquiridas no decorrer da vida. Desde situações mais complexas, como, por exemplo, você perde, imagina uma habilidade motora, uma coisa mais complexa, mas você pode estar perdendo também coisas que são até meio que sem tanta percepção, uma habilidade motora mais fina. Então, se a demência, de maneira geral, é quando a gente tem perda, né, de funções, um declínio de função cerebral. Doutor, por que acontece quando as pessoas passam por esse problema? Elas se lembram de memórias antigas, muito antigas, por sinal, e se esquecem da memória de ontem, de agora, assim, do momento. Por que isso acontece no cérebro? O nome técnico, né, da amnésia anterógrada, existe amnésia retrógrada. Anterógrada é quando você tem essa perda de memória, esse lapso de memória com questões recentes, né? Mas tem tudo a ver com a questão de, principalmente no início, a gente ter essa dificuldade, por exemplo, de aquisição de novos conhecimentos. Quando a gente vai armazenar uma memória, chega uma informação e eu tento armazenar, eu tenho uma série de circuitos, né, principalmente relacionada a uma região do cérebro chamada hipocampo, né, e ela é bastante afetada na demência de Alzheimer, por exemplo. Ela sofre uma neurodegeneração, né, e ali eu tenho esse comprometimento da aquisição de novas memórias. Então é muito comum que no início você tenha essa fase de amnésia da fase recente, né, do que a gente está vivendo nesse momento, mas de forma invariável esse paciente que está tendo perda de memória recente, com o progredir da doença ao longo dos anos, vai também perder aquela memória do passado. Mas chama atenção realmente no início que às vezes o paciente ele se lembra de fatos muito antigos, né, e a gente não tem nem tanta explicação para isso, né, porque se lembra com riqueza de detalhes, mas não se lembra o que almoçou ou se almoçou naquele dia. E doutor, como que a gente consegue encontrar, de repente, uma linha tênue, né? Uma divisão entre ser uma perda de memória comum e tudo mais, ou quando já está virando Alzheimer mesmo, sintomas que falam, opa, peraí, isso pode ser um Alzheimer? Eu acho que essa pergunta sua, eu diria que é a pergunta do milhão, porque é onde a gente consegue ter uma intervenção, isso é muito importante, né? Porque, primeiramente, quando você tem uma perda de memória, nem toda perda de memória a gente vai atribuir a um quadro demencial, mas toda perda de memória tem que receber a nossa atenção. Por exemplo, eu posso ter uma perda de memória por uma deficiência de vitamina, a vitamina B12, por exemplo, ou por uma função, né, inadequada da glândula tireoide, então, ou seja, uma alteração endocrinológica. Então, o paciente descobre que está com hipotireoidismo. E o tratamento da perda de memória seria o quê? Tratar a tireoide, né? O tratamento do paciente que está com perda de memória relacionada à diminuição da B12
é identificar por que ele tem baixa de vitamina B12, repor vitamina B12 e tratar a causa. E existem aqueles pacientes também que eles estão no início, que é o que a gente chama, né, de declínio cognitivo, que não propriamente a gente vai chamar de Alzheimer ou de um quadro demencial. E é aí, por exemplo, nas fases iniciais, que hoje a gente já tem até uma medicação, né, que já foi aprovada nos Estados Unidos para o retardo da doença de Alzheimer. Ela consegue retardar a doença, né? A gente ainda não está utilizando no Brasil, mas já é uma medicação que é uma realidade. E comprovou-se que em fases iniciais é bastante eficaz. Doutor, se você ótimo. pudesse voltar no tempo, olha só, a pergunta aqui, né? Interessante. Se você pudesse voltar no tempo e pudesse falar para alguém assim, olha, desde criança você precisa fazer tal coisa para que você retarde ou evite um Alzheimer, por exemplo, uma atividade, seja lá o que for, o que você indicaria para o seu filho, por exemplo? Olha, vai dar um corte excelente, porque a pergunta foi ótima, né? E nesse caso eu diria o seguinte, que quando a gente fala em prevenção de uma doença neurodegenerativa, que é a mais comum do mundo, a gente vai voltar na saúde do neurônio, né? Saúde cerebral. E aí eu diria que a dieta é extremamente importante. A gente sabe que dieta, né? Hoje a dieta do Mediterrâneo ela é utilizada. O que seria essa dieta? É uma dieta mirabolante? Não, é uma dieta que evita produtos ultraprocessados, é uma dieta que preconiza você alimentar mais com vegetais, comer peixe, por exemplo, carnes que são menos gordurosas. Então, associado a isso, também tem a dieta da mente, né? Que é uma associação, é um pouco uma variante dessa dieta do Mediterrâneo. Também a gente teria que falar que seria muito importante a pessoa ter hábito de leitura, isso é muito importante. Buscar sempre aprender novos conteúdos, né? Seja um esporte, onde você adquire uma habilidade motora, né? Seja uma profissão, um idioma novo. E, além disso, atividade física. Já o fator genético, infelizmente, se você tem esse fator de risco, é uma coisa que a gente não consegue alterar, né? Doutor, é justamente isso que eu ia perguntar também, essa questão genética, né? Se eu tenho alguém na minha família que tem, eu preciso ficar, então, mais alerta? Ou então, qual tem uma probabilidade? Como que a gente consegue lidar com isso quando a gente sabe que tem alguém na família? Qual o grau de parentesco também? Carol, mais alerta sim, né? Mas, em relação a dois fatores de risco, de mãos atadas, né? Se eu tenho uma história familiar, você não muda seu passado, sua história familiar, né? Outro fator de risco muito importante é a idade, né? Alzheimer é uma doença que ela comete pessoas que estão numa fase já geriátrica, ou seja, acima dos 65 anos. Todos queremos viver, todos queremos ter esse fator de risco, né? Mas se eu tenho essa história familiar, eu vou buscar, né? Aí, no caso, a pergunta que o Léo me fez, responde a sua aqui, né? Isso seria o mais importante. Não existe uma medicação que eu vou começar a iniciar, isso não existe, mas cultivar bons hábitos de dieta, leitura, aquisição de novos aprendizados e atividade física. Eu ouvi falar em bateria, sabia? Eu ouvi falar em idiomas, aprender outros idiomas, e eu ouvi falar em aprender a tocar bateria também. Acho que a música, né, que tem essa questão do cérebro. Parece que a bateria mexe com os dois lados, né? Enfim, não sei se eu tô errado, doutor. Perfeito. Inclusive tem um estudo que fala sobre o uso da bateria, até para estimular pacientes que estão nessa fase, né, de declínio cognitivo. Quando você toca bateria, você tem duas questões muito importantes, né? Existe uma área no nosso cérebro responsável só pela questão da musicalidade. Isso por si só já é bastante interessante, né? E além disso, a gente tem realmente um estímulo motor bilateral, ou seja, a metade direita do meu corpo é controlada pelo meu hemisfério cerebral esquerdo, pela metade esquerda do meu cérebro. E o contrário também é verdadeiro. Quando você está tocando bateria, então você ativa uma área da linguagem, outra área da audição, uma área relacionada ao ritmo, áreas motoras e da musicalidade. Então é realmente um excelente exercício completo. Duro é o barulho, né? Mas enfim, vale a pena. Eu já não tenho talento, né? Tem lugares acústicos, assim. Bateria eletrônica, mas vale a pena. Coloca um fone aqui, só a pessoa ouve, resolvido. Fui desprovido desse talento, né? São dois. E doutor, a família quando começa já a observar ali os sintomas e tudo mais, como que a família ela pode auxiliar a levar mesmo aquele familiar ali para tratar? Quais esses primeiros passos? Quando a gente tem uma suspeita, né,
o primeiro ponto é a gente estar levando num profissional que é habilitado, né? Então pode ser ali o seu geriatra, o seu neurologista, né? E a partir dele a gente tem uma hipótese. Quando você tem uma hipótese, a primeira coisa é descartar causas tratáveis de demência. O que é tratável, por exemplo? Porque pode não ser Alzheimer. Então pode ser uma deficiência de vitamina B12, pode ser. Pode ser uma alteração da glândula tireoide, pode ser. Pode ser uma alteração cerebral tratável, igual Estresse, por exemplo. Estresse, alterações neuropsiquiátricas. Ansiedade também pode ser. A depressão no idoso, né? A depressão, ela leva a memória junto. Então, é muito comum você pegar casos onde o paciente está completamente deprimido. A Covid também, né, doutor? Desculpa. A Covid também afetou a memória de milhões de brasileiros. É bem interessante. E sim, então a partir daí, já com o diagnóstico em mãos, aí respondendo a sua pergunta, né, aí a gente começa aquela fase de estar estimulando, iniciando o tratamento adequado. Existem medicações que não são medicações para cura, mas que retardam a evolução da doença. Muitas dessas medicações são fornecidas, né, na realidade todas, pelo SUS. São medicações assim, com boa evidência científica, tem disponível no SUS, tá, pelo alto custo. E a partir daí também, dentro de casa, tomar uma série de cuidados, porque, por exemplo, na cozinha esse paciente pode ser um paciente com potencial perigo, evitar que esse paciente fique em escadas com risco de queda, evitar, no caso, tapetes escorregadios, que também pode levar à queda. Lembra que é um paciente que ele está desaprendendo, ele está perdendo aquisições, né, de vida que ele teve. Então é importante a gente ter esse cuidado. Doutor, temos um depoimento aqui, vou te convidar para assistir junto com a gente. Pode ser? Legal, vamos. Então, bora lá, vamos ver. Olá, talvez você não me conheça. Eu sou a Cláudia Alves, sou pedagoga gerontóloga, mas a minha principal função é ser cuidadora da minha mãe, que tem Alzheimer há 14 anos. O que você faria se alguém que você ama começasse a esquecer quem você é? O Alzheimer não é só sobre perda de memória, ele muda relacionamentos, rotinas e exige de nós paciência, amor e, acima de tudo, conhecimento. Muitas famílias enfrentam essa jornada sozinhas, sem informação, sem apoio, sobrecarregadas pelo medo e pela exaustão. Mas não precisa ser assim. O que falta não é amor, o que falta é orientação. Quando entendemos a doença, aprendemos a transformar pequenos momentos em laços que resistem ao tempo. Aprendemos que, mesmo sem lembrar, a pessoa sente. Ela sente o toque, ela sente a voz, ela sente o carinho. O cuidado pode ser mais leve quando sabemos agir. O Alzheimer desafia, mas não precisa ser um fardo. Com informação, apoio e amor, podemos cuidar melhor sem nos perder no caminho. Informe-se, apoie, cuide com amor, porque quem tem Alzheimer pode esquecer, mas sente até o fim. Muito lindo o que ela falou lindo. agora, né? Muito legal. Olha, um abraço para a Cláudia, abraço, para a mãe obrigado, dela. viu, Cláudia? Obrigado. E é pura verdade, né? Às vezes, doutor, a gente vê alguns casos, por exemplo, que a família, no início, tem um pouco até de raiva. Por quê? Porque assim, porque parece que não quer que a mãe fique doente, que o pai fique doente, enfim. E sempre fala assim, para com isso, você já me disse isso essa vez, você está repetindo essa mesma coisa. E é muito importante o conhecimento da doença, né, doutor? Fundamental. Né? Esse processo de negação e a família também, vamos pensar que é uma família que está lidando com uma situação extremamente nova, né? Que a família não está preparada, às vezes não tem a orientação adequada, além do sofrimento por si só, que é você ver uma pessoa que você ama, né, em um estado que, infelizmente, ele vai, com o passar do tempo, piorando. Mas tem uma frase que eu costumo sempre falar para os meus pacientes, né, que o paciente ele pode não lembrar que é seu pai, que é sua mãe, mas você sabe que ele é seu pai, que ele é a sua mãe. Então, você tem que manter sempre aquele mesmo amor, aquele mesmo cuidado, né? Como se você estivesse interpretando que ele realmente sabe que você é o filho, né? Então, isso é muito importante e tem muita coisa além da medicina que a gente ainda não consegue explicar e dentro da medicina que a gente não explica. Eu acho que carinho, amor e atenção é uma coisa que sempre vai bem, independente de qualquer prescrição. Com
certeza, paciência também, né? A gente Sem parar dúvida. para pensar que nossos pais cuidaram de nós e chega um momento que investe, né? E doutor, os pacientes com demência ou Alzheimer, eles sentem dores? Como que isso influencia no restante do corpo também? É um paciente que sente dor, tá? Então, assim, todas as vias responsáveis pela dor, elas permanecem ativas. O que pode acontecer é que muitas vezes, por falta do paciente ter essa noção clara de conseguir deixar claro um sentimento que é um sentimento desagradável da dor, isso pode se confundir com algumas outras condições. Lembra que é um paciente que às vezes ele pode ficar incomodado porque ele tem incontinência urinária. Então, se você, né, não se atenta para isso, esse paciente ele pode ter feito as suas necessidades, por exemplo, numa fralda, e aquilo ali passa um desconforto para ele que não necessariamente é dor. Então, a gente tem que observar todas essas nuances, né? Mas ele sente dor sim, né? E também tem as questões psiquiátricas relacionadas, porque o paciente ele pode ficar mais agressivo, mais agitado, né? Então, isso é uma coisa que confunde, mas continua a sentir dor. Doutor, muito obrigado novamente, viu? Eu acho que é um assunto muito importante. Você precisa, se você tem alguém na sua casa que está passando por isso, o mais importante é que é o conhecimento. Busque o conhecimento. O doutor é uma boa fonte de conhecimento. Entra lá no Instagram dele, não só ele, mas enfim, existem vários vídeos, né, doutor, que ajudam a gente. Filmes, tem filmes excelentes falando sobre o assunto também, né? Com grandes atores e atrizes, enfim, que é bem interessante. Procure conhecer, tá? Que eu tenho certeza que a vida da pessoa que está sofrendo isso na sua casa vai ser muito melhor. Vai ser melhor para todo mundo. É, né, doutor? Sem dúvidas. Muito obrigado, viu, de Obrigada, coração, como doutor. sempre. Eu que Show de agradeço, bola. é sempre um prazer estar aqui com vocês. Para mim é uma casa. E é sua casa mesmo, fique à vontade. Vou passar o Instagram do doutor aqui, ó. @Dr. Messias Neuro, correto? É isso mesmo? Correto, perfeito. Segue lá o doutor, diz que você gostou, porque aí quem sabe ele volta de novo. Se você dizer que ele gostou, ele volta. Não é, doutor? Tá certo. Obrigadão, viu? Obrigado mesmo.